Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério chamado O Recepcionista. Alerta de spoilers a seguir. No porão da casa da sua mãe, Bart está assistindo a filmagens obtidas das câmeras que ele escondeu nos quartos do hotel em que trabalha. Ele tem a síndrome de Asperger, mais conhecida como autismo. Observando as interações humanas e imitando seus discursos e maneirismos, ele pensa que pode trabalhar as suas habilidades sociais. Há também câmeras ao redor da casa que a sua mãe, Ethel, usa para conversar com ele e avisá-lo quando o jantar estiver pronto. Bart nunca sobe para comer com ela. Ele espera que Ethel deixe seu prato nas escadas, depois o leva para sua mesa enquanto sua mãe come sozinha. Apesar de Bart ser autista, ele ainda é muito inteligente e altamente funcional. Ele pode dirigir e acompanhar o seu trabalho sem nenhum problema. Sua posição no hotel é a de funcionário do turno da noite, e o seu chefe Ron nem fica por perto para ficar de olho nele. Ele compreende as peculiaridades de Bart e confia nele para saber que ele está fazendo o seu trabalho corretamente. Esta noite as coisas estão bem calmas, então Bart não espera que novos hóspedes cheguem até que Karen aparece no meio da noite. Depois de lhe dar um quarto, ele observa a sua câmera escondida e fica surpreso ao ver que Karen está deixando um homem entrar em seu quarto pela janela. Bart está tão distraído com isto que não ouve o seu colega Jack entrar. Ele imediatamente percebe que o vídeo que Bart está assistindo parece um dos quartos de hotel. Após fechar rapidamente a sua caixa de comprimidos, Bart percebe que o seu turno acabou e sai sem precisar inventar uma mentira sobre o que Jack acaba de ver. Então, Bart para na loja para comer um sorvete antes de ir para casa, e ele aproveita o momento enquanto observa as câmeras do hotel. Karen está discutindo com um homem misterioso porque sente que ele não se importa com ela, já que eles só se encontram em segredo. De repente, o homem começa a atacar Karen e a sua bolsa cai no chão, revelando uma arma que ela tem guardada. Sem saber o que fazer, Bart liga para Jack, mas ele não ousa confessar a sua espionagem. Então ele desliga sem dizer uma palavra e corre para o seu carro. Enquanto Bart dirige em alta velocidade e entra no hotel por uma porta lateral, Jack sai pelo portão da frente para fumar um cigarro. É quando ele ouve um tiro lá de dentro, então ele entra correndo de volta e encontra Karen morta no chão, enquanto Bart se senta na cama, nervoso. Jack diz a Bart para não tocar em nada enquanto ele chama a polícia, mas depois que ele sai, Bart desobedece e coloca seus dedos no sangue só para ver como é. Então ele começa a tirar todas as câmeras escondidas do quarto, mas com pressa ele não percebe que deixa cair um dos cartões de memória. Quando a polícia chega, o detetive Espada começa a fazer todos os tipos de perguntas. Ron defende Bart dizendo que ele é um pouco estranho, mas ainda assim é um rapaz responsável e do bem que não faria mal a uma mosca. Depois disso, Espada interroga Bart, que rapidamente inventa uma história sobre o porquê dele ter voltado. Ele diz que deixou o trabalho, parou para comer um sorvete e só quando chegou em casa que percebeu que havia esquecido a sua carteira em cima de uma máquina de refrigerante. Por isso, quando voltou ao hotel, ele usou a porta lateral porque estava mais perto da máquina. Entretanto, o Espada continua desconfiado dele por causa do sangue em sua mão e do esquecimento da carteira, porque se ele não estivesse com a carteira, Bart não poderia ter comprado o sorvete. Mais tarde, na delegacia, o marido de Karen, o detetive Nick Perretti, vem identificar o corpo. Ele também confirma que Karen carregava uma arma para sua proteção, mas ele não entende o que ela estava fazendo em um hotel no meio da noite. Ethel também vai à delegacia e faz uma cena, zangada porque a polícia não tratou bem o seu filho com necessidades especiais. Ela leva Bart com ela e pede a Espada para ficar longe deles. Quando eles chegam em casa, Ethel pergunta a Bart se há algo que ela precisa saber, mas ele não diz uma palavra, apenas se curva para que sua mãe possa beijar o topo da sua cabeça. Naquela noite, Espada passa seu tempo pesquisando a síndrome de Asperger, enquanto Bart revê as filmagens de Karen, notando que o assassino tem tatuagem de um pássaro em seu braço. No dia seguinte, Ron explica a Bart que ele não quer despedi-lo, mas também não seria correto mantê-lo ali, então ele será transferido para um novo local. É o mesmo trabalho, o mesmo turno e a mesma rotina, então Bart aceita facilmente. Durante sua primeira noite no novo local, Bart encontra Andrea, uma hóspede regular do hotel, que imediatamente percebe que ele é novo. Andrea não parece se incomodar com a dificuldade de comunicação de Bart e tenta conversar com ele, mas as suas respostas não são muito completas. Quando ele volta para casa após o final do seu turno, Bart conecta a câmera escondida da sua gravata em seu computador e observa sua conversa com Andrea para praticar melhores respostas, começando a desenvolver uma paixão por ela.
No dia seguinte, Bart folheia várias revistas e rasga as páginas que lhe interessam antes de sair para fazer algumas compras, sem saber que Espada tem observado a sua casa. Na loja, Bart esbarra em Andrea, que mais uma vez não se importa com a sua presença e lhe faz companhia enquanto conversa com ele. Andrea confessa que o seu irmão também era autista, mas não era tão funcional. Ele não conseguia manter um emprego nem nada. Ele foi hospitalizado por um longo tempo e depois morreu. Andrea parabeniza Bart por toda a sua prática na interação humana, dizendo que ele está indo muito bem, mas depois que o assunto da morte do seu irmão é abordado, Bart se sente desconfortável e sai sem comprar nada. Quando ele volta para casa e remonta as filmagens de Karen, ele percebe que está faltando um dos cartões de memória. Esse mesmo cartão de memória está sendo agora encontrado pela polícia no hotel. Espada leva o cartão para a estação e mostra as filmagens para Nick, mas eles não podem realmente ter certeza da identidade das pessoas na tela, porque ela só mostra os seus pés. Nick quer Bart preso, pois ele tem certeza que foi ele que colocou as câmeras escondidas, mas Espada explica que não tem provas suficientes de que foi ele. Além disso, espionagem não é o mesmo que assassinato. Depois disso, Espada interroga Jack, que lhe conta sobre Bart e o estranho vídeo que ele viu no outro dia. Enquanto isso, Bart começa o seu turno notando que alguém deixou Andrea no hotel e ela beijou essa pessoa antes de entrar. Quando ela chega na recepção, Bart lhe diz que ele fez algum trabalho no ar-condicionado do quarto dela, para que ela não note que algumas coisas foram mudadas. Andrea aceita isso sem questionar, mas a verdade é que Bart não consertou nada, ele apenas aproveitou a oportunidade para esconder as suas câmeras novamente. No quarto, Andrea bebe demais e não consegue dormir. Ela está prestes a acender um cigarro e volta à recepção para pedir um fósforo a Bart, usando a desculpa para começar mais uma conversa fiada. Depois ela vai nadar na piscina e diz a Bart que gostaria da sua companhia. No início, Andrea pensa que ficará sozinha, mas Bart aparece alguns minutos depois com uma toalha para ela. Depois que ela sai da piscina, Andrea convida Bart para conversar e Bart aproveita para perguntar sobre o homem misterioso que ela beijou no estacionamento. Mas Andrea não quer falar sobre isso, então Bart explica como ele sabe que é socialmente constrangedor e estúpido. No entanto, Andrea discorda e assegura que ele não é estúpido, o que encoraja Bart a beijá-la rapidamente. Assim que Bart percebe o que fez, ele começa a ficar nervoso e pedir desculpas, mas Andrea lhe diz que está tudo bem, porque ele entende que a solidão faz as pessoas fazerem coisas. Depois que Andrea o beija novamente, Bart coloca sua cabeça no colo dela, e enquanto ele acaricia os cabelos, ela prossegue contando sobre o seu amante, que é um homem casado que ela tem visto secretamente por muito tempo. Recentemente as coisas se complicaram e ela não tem mais certeza do que está fazendo. Bart diz a ela que gostaria de ser seu protetor, e Andrea aceita antes de voltar ao seu quarto para dormir. Assim que ela se vai, Bart se permite sorrir de alegria. No dia seguinte, Bart vai ao centro da cidade com as suas páginas de revista para conseguir uma transformação que o fará parecer um modelo. Interagir com os diferentes funcionários é bastante difícil para ele, e ele se vê em constantes mal-entendidos, mas no final do dia ele tem o que precisa: um novo corte de cabelo, um belo terno, um perfume e até mesmo um carro novo. Depois ele dirige até o hotel para convidar Andrea para sair, mas quando ele olha pela janela, ele vê que ela está com seu amante, que acaba sendo o assassino com a tatuagem do pássaro. De coração partido e inseguro se pode confiar em Andrea, Bart volta para casa e descobre que a polícia veio pegar todo o seu equipamento. Sua mãe não conseguiu detê-los porque eles têm um mandado, e desta vez Espada também não permite que ela atrapalhe o seu interrogatório. Ele pergunta a Bart sobre o conteúdo dos seus computadores, porque sua equipe os encontrou todos vazios. Então Bart admite que ele limpou tudo e não tem nenhum tipo de backup. Espada não acredita nele e jura que ele está escondendo algo. Ele também explica que eles encontraram as digitais de Bart por toda a sala, mas a arma do crime não está em lugar nenhum. Então Bart começa a ficar nervoso e começa a construir um cenário de como ele poderia ter ido ao quarto e matado Karen, mas não o fez, e a polícia também não encontrou a arma em seu quarto, então Espada não tem como provar nada. Depois que a polícia sai, Bart abre um compartimento escondido em seu quarto, onde ele tem escondido seus equipamentos. Ele liga seu disco externo, um console de videogames, para assistir às filmagens do hotel, e fica deprimido quando vê Andrea com o assassino. A partir daí, Bart para de trabalhar e Ron cobre seus turnos com Jack, mas ele ainda liga com frequência para verificar se Bart está bem. Ele também não está comendo muito, então Ethel fica muito preocupada com o seu filho, para continuar respeitando a sua regra de privacidade, e desce para conversar com ele.
Ela entende como a vida pode ser difícil e lhe conta sobre a morte do seu pai, como foi difícil para ela acordar todas as manhãs e continuar vivendo, enquanto aceitava que o seu marido não ia mais voltar. Mas o mundo ainda estava lá fora esperando por ela, e agora Ethel lembra a Bart que o mundo também está esperando por ele. Bart não responde, mas suas palavras o fazem pensar muito sobre isso. Então, alguns momentos depois, Bart pega o seu prato e se junta a ela na mesa. Depois de muitos anos, mãe e filho finalmente compartilham uma refeição juntos novamente. Enquanto isso, Andrea está se encontrando com o seu amante, o assassino que se chama Nick. Ele lhe diz que se ela realmente se importa com ele, ela fará este favor. E Andrea aceita. No dia seguinte, Andrea aparece na casa de Bart. Ethel a recebe, mas não tem certeza do motivo da sua presença. Então Andrea diz que é amiga de Bart do hotel. Quando Bart sai para vê-la, ele fica atrás do portão para conversar com ela. E obviamente não fica feliz em vê-la, mesmo quando ela diz que sentiu sua falta. Bart explica que ele está com o coração partido. Então Andrea pede desculpas, dizendo que ele é uma pessoa muito especial e que ela está feliz por ter lhe conhecido. Depois que ela promete não incomodá-lo mais, Andrea sai sem saber que o detetive ainda está vigiando a casa em segredo e viu toda essa interação. Quando ele volta para casa, o detetive começa a pesquisar o perfil de Andrea. Horas depois, Bart está observando Andrea em seu quarto, porque sua câmera do outro hotel ainda está ligada. Parece que ela está tentando terminar com Nick, e ele fica violento novamente, batendo nela. Então, Andrea pega uma arma para tirá-lo de cima dela, e se tranca no banheiro. Como aconteceu da primeira vez, Bart surta e se apressa para dirigir até o hotel para impedir que Nick faça mal a Andrea. Nick agarra Bart pelo pescoço, mas quando o garoto começa a gritar, Nick o deixa ir e foge pela janela antes que alguém possa encontrá-lo. Depois ele liberta Andrea e lhe mostra a câmera escondida que poderia ajudá-la a provar que Nick é um criminoso. Andrea começa a chorar quando percebe que Bart a tem espionado, mas Bart jura que há algo mais importante que ela precisa ver e a leva para sua casa. Agora, Andrea consegue ver as filmagens da morte de Karen, confirmando que foi Nick quem a matou e não Bart. Ainda em lágrimas, Andrea não sabe o que fazer, então Bart lhe diz que estaria disposto a ir à polícia com as provas se ela fosse com ele. Ele também quer que ela conserte seu coração, e Andrea diz que não pode. Entretanto, quando ela vai se deitar na cama dele para descansar, ela coloca uma mão debaixo do travesseiro e usa a outra para se aproximar de Bart, de modo que os dois adormecem abraçados. Quando Bart acorda, ele encontra Andrea usando roupas limpas e esperando com uma mala para que eles possam fugir juntos. Bart se vê sendo capaz de olhar, falar e tocar Andrea. Então, os dois começam a se beijar. Naquele momento, Bart acorda de verdade e percebe que aquilo foi apenas um sonho. Ao mesmo tempo em que Espada entra no quarto de Andrea, encontrando sua toalha manchada de sangue e a câmera escondida, Bart percebe que Andrea desapareceu e que ela levou seu cartão de memória com ela, porque ela tem trabalhado com Nick esse tempo todo. Ela só chegou perto de Bart para roubar as provas do crime do seu amante. Ela também tinha colocado a sua mão debaixo do travesseiro para deixar a arma do crime ali. Bart agarra a arma e observa algumas gravações de Andrea, enquanto decide o que fazer, chegando a uma conclusão extrema. Lá em cima, Ethel ouve um tiro e chama a polícia. Então, a Espada chega com alguns policiais e invade o quarto de Bart. Eles encontram a filmagem do assassinato de Karen nas telas do computador e um envelope com todos os cartões SD, mais uma carta de Bart pedindo desculpas por não ter contado seu segredo antes. Andrea está se encontrando com Nick para que eles possam fugir juntos. Entretanto, a polícia logo os alcança, usando as novas provas para prendê-lo. Enquanto isso, Bart está no shopping, observando as pessoas e tentando imitar os seus maneirismos. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.